Estamos aqui com o Eduardo Paiva, da SP Loto, que está apresentando hoje aqui na cidade de Botucatu o projeto de loteria da cidade. Eduardo, como é que vai ser esse projeto? Parece que tem um projeto de longa extensão, né? Sim. Boa tarde a todos. É um prazer aqui falar com vocês aqui da rádio. Estamos chegando aqui no município de Botucatu. A concessionária chama-se SP Loto. É uma concessão de 20 anos que a gente tem aqui para operar a loteria no município de Botucatu, e são todas as modalidades lotéricas que estão previstas na lei federal. Todas as modalidades que o governo federal autorizou. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal quebrou o monopólio da Caixa Econômica Federal, né, como a única loteria no país, e de lá para cá vários estados, municípios estão criando seus serviços públicos, assim como água, esgoto, qualquer outro tipo de serviço público, só que é de loteria, com a finalidade constitucional de arrecadar o recurso para reinvestir no social, na cidade, nas áreas mais carentes. Aí cada estado e cada município define o seu, né, as suas mazelas, cada uma tem a sua. E como que é essa loteria? É numérica? São raspadinhas? O que é? Na legislação federal, são 6 modalidades previstas na Lei 13.756 de 2018. É uma lei federal que estabeleceu, são 6 modalidades, das quais 4 são as principais, que é a cota fixa, que todo mundo conhece como as bets. Aí hoje, desde 2023, está regulado a nível federal e estadual também. Então tudo que a União pode, o Estado pode, o município também pode. Cota fixa, instantânea, que é o que você comentou há pouco, a raspadinha, a loteria instantânea, o resultado sai na hora. O prognóstico numérico, que é a terceira modalidade mais importante, tudo que é sorteio de números, Mega Sena, Quina, que vocês conhecem. E a modalidade passiva. Passiva vocês conhecem como capitalização, a própria Loteria Federal é uma modalidade passiva. Então, praticamente todas essas modalidades abrangem aí o universo completo do jogo de uma forma geral, todo jogo lotérico. E como que é a infraestrutura disso? Tudo digital, eletrônico? Vai ter agências de atendimento? Vai ser na prefeitura? Quantos funcionários atenderão? Olha, no projeto está previsto nos primeiros 5 anos mais de 200 empregos diretos e indiretos, mais de 160 pontos de venda no município de Botucatu, um investimento aí da ordem de 7,5 milhões de reais nos primeiros 5 anos. Então vai gerar emprego, vai gerar renda para o município reinvestir no social, vai trazer à luz, né? Existe muito jogo ilegal, informalidade de uma forma geral no país, então vai fazer com que o município de Botucatu saia na frente, né? Já existem alguns aqui no estado de São Paulo onde já tem a sua loteria municipal implementada, e quem chega antes bebe água limpa, né? Então Botucatu está saindo na frente, é um grande, acho que trunfo para o prefeito Fábio. E no caso, como é que foi a seleção da SP Loto pela Prefeitura de Botucatu? Vocês participaram de uma licitação, de uma concorrência? Isso, foi uma concorrência pública, uma licitação, e aí a gente participou como um dos participantes e acabou ganhando, né, essa concessão, pagando uma outorga fixa, e agora o município passa a receber todo mês uma outorga variável, e essa outorga variável vai ser reinvestida aqui em Botucatu. Então, ao nosso ver, é muito mais fácil o Botucatu ter a sua própria loteria e fazer com que o recurso seja reinvestido aqui, do que não ter e deixar com que as bets a nível federal, até o próprio governo estadual eventualmente possa ter a sua loteria, e o recurso não vai voltar para a cidade não vai ver a contrapartida dessa receita. E vocês têm experiências em outras cidades ou essa é a primeira que vocês operam? Olha, em relação às cidades, sim, essa é a primeira aqui no estado de São Paulo. Mas em relação a estados, eu, Eduardo, tenho aí sociedade em outras operações estaduais, como a Loteria da Paraíba, a Loteria do Estado da Paraíba, a Loteria do Maranhão, também são concessões de 20 anos no Maranhão, a Loteria do Tocantins. Então hoje a gente já tirando a Caixa Econômica Federal, o meu grupo, né, econômico, o maior operador de loteria do país. E quem que audita o trabalho de vocês? Porque tem muita, até hoje as loterias do governo tem muita suspeita em relação a resultados, essa coisa toda. Quem audita? Qual é a transparência do jogo? Uma ótima pergunta, isso é muito importante. O jogo regulado, ele traz exatamente isso. Traz a luz, traz a claridade
aos produtos, não só ao resultado, mas todo produto lotérico em um ambiente regulado, ele tem que ser certificado. A certificação da tecnologia, o operador ele é obrigado a abrir o seu código-fonte para um laboratório independente internacional. Você abre o seu coração, né, do seu negócio, que é o código-fonte, ele vê se é um jogo justo, primeiro, e dá aquele selo de garantia, porque a prefeitura ou os estados não têm a tecnologia, o know-how, os engenheiros, os matemáticos para saber isso. Então, de uma forma mundial, geral, no mundo, é isso, é um jogo certificado e a auditoria será feita através de um auditor, de um verificador independente. Contratos de concessão geralmente têm auditores externos que são contratados para auditar durante aqueles 20 anos de concessão se todos aqueles indicadores que foram previstos no contrato vão ser cumpridos e estão sendo cumpridos para o bem da população, já que é um serviço público. Estamos aqui conversando com o Eduardo da SP Loto. Qual é o prêmio dessas 6 modalidades? Já dá para especificar o prêmio máximo, o prêmio menor, a fração? Tem ideia assim, o Haroldo, eu que estou falando contigo, vou ganhar 10 milhões, 1 milhão, 100 reais, o prêmio máximo? Olha, as modalidades, cada produto tem o que a gente chama de premiação, a distribuição de prêmios, conhecido como payout, né? Cada produto, a modalidade lotérica, por exemplo, vai de 50% a 60%, a modalidade de prognóstico numérico dos números, 50% a 60%, e, por exemplo, loteria instantânea passa de 95% alguns produtos. Então, varia muito de modalidade para modalidade, de produto para produto, e de uma forma geral paga muito mais do que a Caixa. O payout médio nacional da Caixa é em torno de 33%. O das loterias estaduais e municipais passam dos 70%, 75%. Então, devolve muito mais prêmio, dá muito mais entretenimento para a população, que jogo é entretenimento, é tempo de entretenimento. Então, em vez de ir ao cinema, você vai acabar indo a uma agência lotérica. Acho que só pegando o gancho, se você me permite, em relação aos pontos de venda físico, vão ter agências lotéricas, onde outros serviços, como serviços bancários, assim como na Caixa, com as lotéricas da Caixa, serviços bancários, todos uma gama muito maior de produtos do que a própria Caixa, não só o prognóstico, que ela basicamente vende prognóstico, instantânea, vão ter televisores passando jogos do mundo todo em tempo real. Muitas pessoas às vezes não têm a capacidade de pagar o pay-per-view de uma televisão, né, de uma TV fechada, e vai poder ter essa possibilidade de ter entretenimento aqui no interior de São Paulo e disponível para toda a população. Neste momento a gente teve bolsas de aposta para indicar quem é o novo Papa, coisa e tal. Aqui é possível saber, por exemplo, numa eleição próxima, fazer um jogo, quem é o prefeito, coisa e tal, ou não? Não. As apostas esportivas no Brasil em 2018, elas foram muito claras em quais os tipos de eventos esportivos podem ocorrer apostas. Infelizmente, eventos não esportivos como esse, como a eleição do Papa, ou quem vai ser se o filho da rainha ou do rei ou do príncipe de Londres vai ser menino ou menina, ou quem vai ganhar o Big Brother, né? Existem N outros tipos de eventos que não esportivos, e eles não são proibidos, não são permitidos e são proibidos pela 13756, Lei Federal. Então, o município ele não pode criar nova modalidade, não pode inventar moda. Ele tem que, seguindo aquelas regras da União, acho que tem um grande futuro aí pela frente. Botucatu é uma cidade conservadora, 45% da cidade é evangélica, o restante católico. Muitos religiosos são contrários. Hoje eu, inclusive, com algumas pessoas da prefeitura, cheguei fazendo provocações, né? Como que você espera a reação desse núcleo mais conservador em relação a jogos? Olha, assim, é natural. O jogo ele existe, ele é legal ou ele é ilegal em qualquer parte do mundo. A opção não jogo não existe. Até mesmo na China, onde o autoritarismo, onde as prisões são tão controversas, né, que ninguém sabe para onde a pessoa vai, lá existe jogo também ilegal através da internet. Então, o jogo no Brasil ele já existe. O jogo no Brasil é forma. Ele vem desde os anos 80, como o Silvio Santos desenvolveu a famosa telecena, que é o que é uma telecena que você compra numa banca de jornal, é uma cartelinha de números que você preenche, que existe aquele sorteio de final de semana, de domingo, que as meninas vão ali, tiram aquelas bolas e quem encher a cartela ganha. Isso é bingo. Só deu uma forma, regulou
pela SUSEP, que é um outro órgão que regulamenta seguros da União. Então o jogo sempre foi forma. Aqui no país, se o município não tivesse tomado essa atitude de criar sua própria loteria, a União já está operando, ou seja, o botucatuense já está apostando em alguma dessas bets, em algum local, em alguma bet dessas, e não está vindo nenhum retorno financeiro para o município. Então, infelizmente, aqueles municípios que não entenderem, que não pensarem à frente, como a Prefeitura de Botucatu fez, vai acabar perdendo esse recurso. O PIB aqui já está sendo consumido com a Bet Federal e o município não tem nenhuma contrapartida. Ou até o próprio Estado de São Paulo, eventualmente, se vier a operar, o município não vai receber nada. Então, é melhor operar, ficar com o dinheiro aqui e reverter no bem da própria população local. Eduardo, então uma boa aposta para você na cidade de Botucatu. Espero que seus resultados sejam consolidados e boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado, é um prazer aqui falar com vocês. Estamos chegando para ficar, são 20 anos de operação, esperamos aí ter grande sucesso e grande apoio de todos vocês. Prefeito, qual é a aposta na SP Loto? Essa aposta foi feita já num passado recente e é a nossa parceria, a primeira parceria público-privada que a gente assina e inicia na prefeitura, né? Importante dizer, eu vou abrir, você vai ver daqui a pouquinho o discurso, que isso nada tem a ver com contravenção penal, não tem nada a ver com jogo de bicho, não tem nada a ver com isso. Nada mais é do que um concorrente do município para esses jogos legalizados, como por exemplo a Mega Sena, a Loto Fácil, que hoje são explorados pelo monopólio da Caixa Econômica Federal. Isso tudo foi possível, eu lembro da gente repercutir essa matéria lá atrás na Rádio Clube, por conta de uma decisão do Supremo e uma lei federal que permite que estados e municípios explorem as suas loterias próprias. Então hoje a gente faz a divulgação dessa primeira parceria público-privada e detalhe, por ser uma concessão, todo o resultado desse projeto, dessa parceria público-privada, traz para a prefeitura outorga mensal. Então, tanto quanto a empresa ganhar, um percentual dos ganhos fica com a prefeitura, que no nosso caso vai ser integralmente direcionado ao nosso Instituto de Previdência, para dar sustentabilidade, para dar fundo ao nosso Instituto de Previdência, que é a Botuprev. Então esse dinheiro ele vai ser utilizado na manutenção das aposentadorias quando o servidor se aposenta? Exatamente, 100% dos recursos, nós carimbamos isso na lei da concessão, então 100% dos recursos vão para o Botuprev. Daí você vai dizer, e o que o cidadão de Botucatu, que não é um aposentado da prefeitura, ganha com isso? Como eu vou ter mais dinheiro no fundo dos aposentados, a prefeitura vai ter uma menor obrigatoriedade de fazer aquele aporte. E esse recurso do aporte ele é de livre movimentação. Então, automaticamente, apesar dos recursos irem diretamente para a Botuprev, a gente tem a liberação de recursos do Tesouro para aplicação em outras áreas, saúde, educação, enfim, segurança, assistência social. Então, é um projeto que só todo mundo ganha. E, de novo, né, a gente está falando de uma estrutura, de um projeto absolutamente legal, absolutamente dentro dos padrões de governança e de republicanos aqui do nosso país. Eu me lembro de uma época que ainda você era secretário, você dizia uma preocupação em relação a esse Instituto de Previdência aí por conta de virar uma bomba no futuro. Dessa forma, você protege o patrimônio da prefeitura e garante a qualidade do salário dos aposentados. Exatamente, essa é mais uma ação, Haroldo. Então, todos os anos, a gente faz o que a gente chama da medição atuarial, né, que é para saber qual que é a saúde do Instituto de Previdência. E aí a prefeitura faz aportes mensais para manter essa saúde pelos próximos 35 anos, né? Essa é mais uma fonte de receita para o Instituto. Então, vamos dizer, é mais um alívio que a gente tem para o Tesouro Municipal, olhando 35 anos adiante, as aposentadorias que nós vamos ter que fazer jus, que nós vamos ter que honrar. Como que vai ser a capilaridade dessa loteria? Pelo que o Eduardo nos explicou, serão pontos fixos e digitais. Exatamente. Para você entender facilmente, pensa muito similar ao que acontece hoje com a loteria padrão. Então você vai ter a possibilidade dos correspondentes, que a gente chama, que além de venderem loterias, eles também farão outros tipos de serviços, como por exemplo a autenticação de boleto bancário, como acontece na rede hoje de um banco que explora, para não falar o nome. Mas você também vai ter as possibilidades em site, você vai ter as possibilidades em máquinas que a gente vai apresentar, e essa máquina que vocês vão ver, de novo, isso não é um caça-níquel, ele é só um totem eletrônico para, por exemplo, produtos como a raspadinha. Você vai ter a opção de ter a raspadinha de Botucatu de uma forma eletrônica, de uma forma virtual. E como que a prefeitura vai auditar os recursos comercializados pela SP Loto? A lei de concessões e de parcerias público-privadas, Haroldo, ela exige que exista uma auditoria independente. Essa auditoria ela já foi, vamos dizer, selecionada e contratada para todo esse processo
já antes da assinatura do contrato. Então a própria legislação que rege as parcerias público-privadas em geral, e essa é mais um exemplo disso, terá uma auditoria independente fazendo toda essa fiscalização. E detalhe, para a contratação dessa auditoria independente, quem paga é a SP Lotos, mas quem fez a seleção foi todo o processo, vamos dizer, licitatório da Prefeitura Municipal de Botucatu. Repetir a pergunta que eu fiz para o Eduardo. 45% da população hoje em Botucatu é evangélica, contrário a jogos, e a outra parte é cristã católica e também tem restrições a jogos. Isso não pode ser, de alguma forma, criar uma resistência no público botucatuense mais conservador? Em hipótese alguma, Haroldo. Como eu disse, o produto que a gente está oferecendo hoje aqui é exatamente o que acontece numa agência de um banco hoje estadual, de um banco nacional que explora esse tipo de produto. Então, de novo, não tem nada a ver com contravenção penal, não tem nada a ver com jogo de bicho. É absolutamente um ponto de referência que a gente vai ter, um correspondente para serviços bancários e também para a exploração da loteria de Botucatu. Assim como existe, eu vou dar um nome comercial, o Hipercap de mercado, a gente pode ter eventualmente o Hipercap Botucatu. Como existe a raspadinha de um banco de novo em nível nacional, a gente pode ter a raspadinha de Botucatu. Então não tem absolutamente nenhum componente ou nenhuma característica que possa prejudicar esse ambiente que a gente tem de respeito às religiões, de respeito aos valores que se tem cristãos. Alguma coisa mais a acrescentar em relação ao jogo, prefeito? Esse é só o primeiro passo, essa é só a primeira parceria público-privada que a gente tem e agora a próxima, muito provavelmente que a gente vai repercutir, se Deus quiser ainda nesse primeiro semestre, é a parceria público-privada de iluminação e no segundo semestre de resíduos sólidos.